Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo número 78, a Gênesis capítulo 3, origem do bem e do mal. Então esse hoje vai ser o último vídeo que nós vamos gravar. Não tá querendo obedecer vó não, que ia gravar uns 10 vídeos hoje, mas não dá. Então o corpo físico tem hora que ele manda na gente, né? Não adianta a gente querer mandar nele. Até certo ponto a gente manda. Ainda mais eu que sou assim persistente. Mas chega um momento que não dá mais. Então, mas mesmo assim nós vamos gravar mais esse aqui, 78. Então, dando sequência à questão de número 4, então Kardec diz assim, na sequência: quanto mais saber ele adquire, mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. O que Kardec está querendo dizer com isso? Quanto mais saber, quanto mais inteligência, né? Quanto mais inteligência, quanto mais intelecto, quanto mais inteligência, né, o ser adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Então, por exemplo, na agricultura, quanto mais inteligente se tornam os agrônomos, menos flagelo natural ocorre nas agriculturas. Eu vou usar nas porque são várias espécies que necessitam de agrotóxicos e que matam pragas e tudo mais, né? Então, quanto mais inteligente o homem se torna, mais benefício se desenvolve em prol do ser que se encontra em processo de evolução, né? Então você observa hoje um percurso que antigamente, vamos pensar 100 anos atrás, 2023, né? Seria 1923, em 1923, 2023, 100 anos. Então, no ano de 1923, uma viagem que se gastava, aliás, naquela época, semanas e semanas. Hoje, o mesmo trajeto é feito em poucas horas, sem contar os meios de comunicação. Naquela época, o telégrafo, né? A precariedade do telégrafo, mas graças a Deus começou tudo através do telégrafo. A precariedade da iluminação, né? Das lâmpadas, das energias. Hoje, a facilidade de se comunicar com o mundo todo em tempo real, né? Então, há 100 anos atrás,
Vamos pensar assim, quantos milhões de pessoas não morreram na Primeira Guerra Mundial por falta de penicilina, não é mesmo? Então, depois que criou-se a penicilina, quantos milhões de pessoas deixou de se sucumbir, tendo ele a oportunidade de permanecer no corpo físico para resgatar o débito através do amor e não através da dor? Porque, usando aquele termo simbólico, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele viva, né? E sim que ele quite o teu débito e viva por toda a eternidade. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. O sofrimento é originário do homem. O homem quem buscou o sofrimento pela tua própria irresponsabilidade, por ele ter infringido os desígnios de Deus. Então, 2023, olha para ver, em 1969, o homem esteve à Lua. A 18 de abril de 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivail compilou a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido pelo Cristo. Em 1869, Hippolyte Denisard Rivail retorna à pátria espiritual. E quantas vezes o homem já foi à Lua depois de 1969? Várias vezes. É que a humanidade não fica sabendo. E as estações espaciais que existem? São várias estações espaciais. Nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, quantos irmãos nossos estão lá no espaço estudando, pesquisando, são cientistas, pesquisadores, estão lá estudando forma e fórmulas de prolongar aqui no corpo físico a estadia do indivíduo aqui. Mas tudo não encontra-se de acordo com a programação reencarnatória. Sim, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que 99% das pessoas, por falta de todos esses recursos que ainda na Terra são precários, retornam praticamente uns 15, 20% antes do tempo programado na programação reencarnatória à pátria espiritual. Então, quanta tecnologia, graças à inteligência, quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Então, os tsunami não tem lá aquele poder, porque são todos monitorados. Os tufões, os maremotos, porque evacuam-se todos os navios dos oceanos, então não há lá tanta destruição de navios, mortes de pessoas, não é? Olha só para você ver. Isso graças
ao adianto moral, intelectual, da pessoa que optou pela inteligência. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências. Com uma organização sábia e previdente, um dia aqui na Terra isso vai existir. Quando o ser que aqui estiver, ele, se organizar melhor e que ele for mais previdente, então ele chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências. Então, os flagelos que ainda monitorado, mas que mesmo assim ainda causa algumas destruições, daqui uns 100, 200, 300 anos, devido à inteligência mais elevada, devido às tecnologias mais sofisticadas, o homem inteligente não significa que ele dominará a natureza de Deus, não. Mas ele terá mais controle sobre ela devido à tua evolução espiritual. Então ele construirá aquilo de acordo com as tuas capacidades evolutivas, de acordo com as tuas necessidades evolutivas. Então não existirá mais, assim, arma de fogo, não existirá mais guerra, não existirá mais bomba atômica. Você entendeu? Porque o homem, o ser humano, o ser em processo de evolução, ele agirá de forma assim mais racional. Ele agirá mais racionalmente. Ele usará mais a lógica, o bom senso. Ele empregará mais o amor uns pelos outros. Ele entenderá que não é só ele que neste planeta encontra-se em processo de evolução, e sim toda uma coletividade. Ele entenderá que a evolução da humanidade que encontra-se na Terra, esse coletivo, não será bom só para a Terra, mas também para os outros planetas círculos vizinhos, como Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e por aí em diante. Porque todos esses planetas fazem parte da nossa família cósmica universal. E por incrível que pareça, o sistema solar, em matéria de evolução, o nosso sistema solar, em matéria de evolução, nós, na condição de humanidade, somos os seres mais primitivos. Isso é vergonhoso. Tão vergonhoso que, ao mesmo tempo, esse primitivismo nosso interfere no processo evolutivo deles.
interfere, porque tudo obedece um sincronismo e nós, em vez de obedecer o sincronismo, nós andamos na contramão das leis do Criador. Então são pouquíssimos aqui na Terra, em 8 bilhões de pessoas, são pouquíssimos que seguem os desígnios de Deus através de Jesus. O resto é fanatismo, o resto é mercenarismo, o resto é charlatanismo, mistificação, esoterismo, exótico e por aí em diante, né? Então, as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados, assim, com referência até aos flagelos que têm certas utilidades para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Então nós sabemos, né, que por mais que os flagelos eles fazem parte, que não só faz parte, como eles têm uma certa utilidade para a ordem geral da natureza divina, né? Mas ao mesmo tempo, Deus concedeu ao homem os meios de paralisar os efeitos através da inteligência. Agora, é preciso entender que tanto faz sofrer o efeito do flagelo, quanto paralisar o efeito do flagelo, faz parte da prova e da expiação. Observa para você ver. Desfrutar do flagelo significa vamos assim dizer, uma pessoa totalmente ociosa, né? Ali que está na ociosidade, aquela pessoa que está na ociosidade, que não põe em prática a tua inteligência e que não move uma palha para evoluir. Então, a inteligência dela acaba se petrificando. Por isso, ela sofre as consequências do efeito do ato. Porque é preciso entender que no ato, ou melhor, que na causa, encontra-se inseridos vários fatores do pretérito, né? Espiritual, na prova e na expiação, concedida ao homem através da inteligência ou oportunidade de amenizar aqueles flagelos, como por exemplo as pandemias. Qual é a responsabilidade dos químicos nos laboratórios? Estudar fórmulas, vacinas para imunizar a humanidade, né? E por aí em diante. Então, criando fórmulas e imunizando a humanidade, todos aqueles seres inseridos naquela prova e naquela expiação
através desse processo, ela também elimina a prova e a expiação, porque ela supera através do trabalho, do esforço próprio, da busca, do interesse, da melhora, do hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E também existe a melhora evolutiva quando o indivíduo aqui desfruta totalmente. Então a pessoa reencarna para passar por vários processos de projeto. Nós temos que entender, gente, que ninguém nasce aqui na Terra premeditado. Esse é um mal da humanidade. Achar que, por exemplo, eu te matei na vida passada. Nessa existência, para você quitar o teu débito perante a consciência divina e a tua consciência, você vai ter que me matar. Olha só para você ver. Mas aí, você me mata. Eu não consigo te perdoar. Aí eu parto para cima de você na condição de um obsessor. Eu te obsidio e te levo você a um suicídio. E vai bagunçando tudo. Então, cada bem que se faz é um mal que se desfaz. Isso é das leis de Deus. Nós não nascemos premeditados a matar o outro aqui porque fomos prejudicados por aquele outro. Nós nos encontramos na terra justamente para quitar os nossos débitos através do amor e não através do ódio. Não é matando você ou quem quer que seja que eu vou libertar a minha consciência perante a justiça divina. Não. É praticando o amor, é praticando a caridade para com as pessoas que eu vou estar quitando os meus débitos perante a providência divina. Principalmente aqueles casos de repulsa. Nós devemos dar graças a Deus, saber quem nós sentimos uma certa repulsa, porque é ali que nós devemos investir na lei do amor. Você entendeu? É ali. Então a doutrina dos Espíritos mesmo nos diz mais ou menos assim: que mérito há em amar aqueles que nos amam? Que mérito há em fazer tudo por aqueles que fazem tudo por nós? Que mérito há em fazer tudo por aqueles que gostam da gente, que ama a gente, que nos trata como um rei, como uma rainha, não é? Que mérito há nisso aí? Não há mérito nenhum. O mérito está em fazermos àqueles que não nos perdoam. O mérito está em fazer em prol daqueles que nos odeiam, aqueles que são pedra no nosso sapato, aqueles que nós sentimos uma repulsa por eles. Esse que nós devemos orar por eles. O mérito está aí, é em ter paciência para com esses que são ignorantes para com a gente,
Esses que são pedras no sapato da gente, sabe? Esses que faz o possível e o impossível para jogar o nome da gente na lata de lixo, nós devemos ter consideração e amor é por esses. Você tem um irmão, a mãe, um pai, um primo, um tio, que se pudesse eles te matariam. Tenho. Ame-os enquanto você tem oportunidade de estar lado a lado com ele nesta existência. Porque é nesta existência que te foi concedida a oportunidade de fazer algo por ele, o que você em existência passada deixou de fazer. Por isso ele voltou, ou ela voltou, ou eles voltaram indignados. E se não for por aí, se foi porque você os prejudicou, a oportunidade é agora. A oportunidade não é amanhã, não será amanhã. A oportunidade é hoje. Agora chega, nós vamos para o próximo, mas é no outro dia, porque os pulmões e a garganta já não estão aguentando mais. Então, muita paz a todos.